Oi pessoal, bom, gravando aqui mais uma videoaula para todos vocês, não importa o seu ramo de empresa, a quantidade de colaboradores, seu faturamento, forma de tributação, em razão de duas palestras que eu ministrei agora no mês de março e abril, uma na Ciesp para o Núcleo de Jovens Empreendedores e outra na FESPA Brasil. Essa já é exclusiva para empresas de comunicação visual. E a maior dúvida, o maior problema, as grandes perguntas que eu tive nessas duas palestras foram a respeito de custos e despesas, precificação e ponto de equilíbrio. Então eu resolvi fazer esse vídeo desmistificando aí a dificuldade que a maioria das pessoas encontram para realizar esses cálculos ou aprender até um pouco mais. Então eu quero fazer esse vídeo para dedicar a todos vocês empresários que têm alguma dificuldade nesses temas, para que fique facinho aí para você calcular e aplicar na sua empresa, seja ela de qualquer ramo de atividade ou tamanho ou forma de tributação. Eu vou procurar explicar de uma maneira bem simples e bem facinho mesmo, para que você entenda e aplique na sua empresa, ok? Então vamos lá, algumas definições importantes que a gente precisa tratar antes de eu iniciar essa videoaula é a seguinte: custos, tudo que se refere à produção, comércio ou serviço, ou seja, tudo que se refere à atividade da empresa, tais como custos com mão de obra da atividade, matéria-prima, materiais auxiliares, peças e acessórios e outros gastos gerais de fabricação. Tanto faz para produtos, comércio e serviços, tais como rateio de aluguel, energia, beneficiamento, serviço de terceiros e outros correlatos, mas referentes a áreas de produção, ok? Despesas, todas as saídas referentes à operacionalização da empresa, tais como aluguel, contador, água, energia, material de limpeza, de escritório, pessoal administrativo, financeiro e comercial, despesas financeiras, despesas com veículos e outras correlatas. Ou seja, despesas são todas aquelas saídas referentes à atividade da empresa, mas que funcionam para você operacionalizar a empresa. Não tem nada a ver com o custo, da sua produção, do seu serviço ou do seu comércio. Ok? É diferente. Investimentos. São todas as saídas destinadas a comprar estrutura, aqui incluído máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis, instalações, utensílios elétricos, eletrônicos e outros correlatos para a empresa funcionar. Ok? Então tudo aquilo que você compra de estrutura para a sua empresa, seja na parte de instalação, de veículos, de máquinas e equipamentos, é considerado um investimento. Inclusive consultoria, se for o caso, também é um investimento. Tá? Tudo aquilo que você for fazer para melhorar a estrutura da empresa é considerado um investimento. Inclusive marcas e patentes. Ok? Sites, lojas web, tudo isso é investimento que você faz, ok? Então nós temos aí custos, é tudo referente à produção, tá? Independente da sua atividade. Despesas, são todas as saídas referentes à operacionalização da empresa, ou seja, são aquelas saídas necessárias para a empresa existir, ok? E investimentos é referente às saídas para a estrutura da empresa, tá certo? Então vamos lá. O que nós vamos ver aqui? Custo industrial, que é de produtos, que é um pouco mais complexo que os demais, Custo comercial, referente a mercadorias, coisas que você compra para revender. Custos de serviços, que é de mão de obra. Precificação de cada item de cada uma dessas atividades. E o ponto de equilíbrio, os três tipos que existem e mais um que eu criei, que eu considero o melhor. Tá? Melhor por quê? Porque contempla todos os outros três e feito de uma forma estratégica,
com planejamento, funciona melhor do que os outros 3 tipos que existem. Bom, de uma forma bem simples, facinho, ok? Então vamos lá. Custo industrial, produção, fábrica, indústria, é tudo a mesma coisa, gente. Quando você compra alguma coisa e a transforma em outra, acrescentando alguns elementos ou apenas modificando a forma, ok? Exemplos: padaria, que trabalha com pães, doces, bolos, salgados; metalúrgica, têxtil, química, restaurantes, lanchonetes, pizzaria, pastelaria, comunicação visual, confecção, joalheria, artesanato, alimentação em geral. Tudo isso é relacionado à indústria. Tá? Quando alguém perguntar qual o ramo de atividade da empresa, ela, nesses casos aqui, ela é indústria, ok? Não é prestação de serviço e não é comércio, embora essas outras 2 atividades também possam ser agregadas a uma atividade industrial, ok? Então vamos lá. Custo industrial, ou de fabricação ou de produção, é formado por matéria-prima e auxiliares, se for o caso, a mão de obra, incluindo aqui todos os encargos sociais, e gastos gerais de fabricação, incluindo rateio de energia, água, aluguel, beneficiamento, serviço de terceiros, manutenção de equipamentos e máquinas, né? Depreciação, que é o ativo fixo da indústria, e demais correlatas, ok? Por que existe esse rateio? Considere que numa empresa industrial existe lá a parte de produção e a parte da administração. Então, de repente você tem um imóvel alugado aí, vamos dizer, vai de 1.000 metros quadrados, e 400 metros quadrados é da parte administrativa, tá? E comercial e financeira, e os outros 600 metros é da área de produção. Então, se você paga R$1.000 de aluguel, 40% seria da parte administrativa, que seria despesas operacionais, ok? E R$600 da parte industrial, tá certo? Então, por isso que existe esse rateio. Esses R$600 vai direto para o custo industrial, tá? E ele faz parte dos gastos gerais de fabricação, ok? Essa é a melhor forma de você inserir uma parte daquilo que você gasta como gastos gerais de fabricação para fazer parte do custo do produto que você está fazendo, ok? Para ficar bem mais claro, né? Então vamos lá. A matéria-prima, mais o material auxiliar, mais a mão de obra com encargos sociais, mais as despesas operacionais e mais a depreciação, tudo isso somado é igual ao custo do produto, ok? Como é que você faz isso? A matéria-prima por quantidades e valores, o material auxiliar por quantidade e valores, porque integram o produto final, ok? Mão de obra com encargos sociais é o tempo por tarefa. Despesas operacionais é por valor de rateio e depreciação também é pelo valor de rateio, tá? A soma de todos esses itens é igual ao custo do produto. Bem simples assim, dessa forma, né? Fica bem claro, não fica? Então vamos lá. Como fazer isso de forma simples? Bom, aqui eu fiz algumas tabelas numa planilha que eu criei para que você tenha uma ideia de como montar isso para sua empresa, tá? Você tem aqui alguns doces, né, que eu criei, alguns exemplos já de clientes, né, que existem. Então você tem aqui o petit gâteau. Ele tem aqui o rendimento ou porção, tá? Aqui você tem a matéria-prima de cada produto desse que é feito, ok? Você tem aqui a quantidade, que é aquela mesma quantidade da receita que é feita, realizada, né, para você poder fazer esse produto. Aqui você tem o valor unitário, tá? E aqui o valor total. Esse total aqui de matéria-prima e materiais auxiliares, para fazer esse produto, ele deve ser somado posteriormente
a mão de obra que você utiliza para fazer esse produto, tá? Então aqui a gente vai fazer por tempo de tarefa, ok? Que é a forma mais simples de se fazer a divisão da mão de obra com referência a cada produto que você fabrica. Então você tem lá a compra de ingredientes, porcionar a quantidade, descongelar. Então aqui você tem diversos itens onde você vai ter o total de minutos de mão de obra utilizado na fabricação desse produto, bem como os valores, ok? A memória de cálculo da composição para a formação do preço de venda, como ela é formada? Então você tem aqui o custo total da mão de obra, depois você tem aqui os minutos da mão de obra, que é multiplicado pelo valor minuto do rateio das despesas operacionais, ok? Aí você tem o total das despesas operacionais e aqui o valor total do custo final, tá? Esse valor total do custo final é que vai ser a nossa base para cálculo do valor de venda, que a gente vai ver logo mais, ok? Aqui nós temos um outro exemplo com banana especial, tá? Aí temos um outro exemplo aqui já para empresas de comunicação visual, aqui no caso de adesivos, né? Mas como você pode ver, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de indústria, não importa o produto que você faz aí na tua empresa, essas mesmas fórmulas, os mesmos cálculos, ele serve para qualquer tipo de indústria, tá? Lógico que você vai ter que fazer algumas adaptações, no caso aqui de departamentos, né? Cada tipo de empresa tem departamentos, né? Diferentes de outras empresas, mas a forma de cálculo, a base é sempre a mesma. Aqui é um outro exemplo, aqui já no caso de bebidas, né? Mas você pode ver que a forma de fazer o cálculo é a mesma coisa, tá? Não muda, tá certo? E aqui para um restaurante, né? Aqui inclusive já foram adicionadas algumas fotos que é possível fazer em qualquer item desses que eu apresentei aqui. O mais importante é que você, dependendo aí do ramo da tua empresa, você divida aqui pela quantidade de tarefas, né, que são necessárias para a execução do produto final, tá certo? Então, essa daqui é a parte de colaboradores, né, que é uma aba dessa planilha de custos e formação de preço de venda, que você pode ver lá no site Custos e Companhia, custosecia.com.br, se você tiver interesse em adquirir, né? Mas se você quiser dar um pause aí, tentar fazer, fica à vontade, ok? Então essa aqui é a parte de colaboradores. Aqui nós temos a parte de rateio das despesas operacionais, onde nós encontramos aqui o valor por minuto, e aqui a parte de depreciação de instalações móveis, equipamentos, máquinas, né? Que é para encontrar o valor de minuto também, tá? Essas daqui são algumas das abas que a gente encontra nessa planilha que eu criei. E como fazer a precificação de todos esses itens de forma simples, prática e objetiva? Facinho, facinho. Basta utilizarmos o sistema chamado Markup para realizar todos esses cálculos. Vamos ver? Então aqui nessa mesma planilha eu criei uma aba de Markup, são todas praticamente iguais, né? A única coisa que eu mudo aqui é o lucro desejado, que no item 1, exemplo, eu tenho de 10%, no 2 de 20%, no 3 de 30% e no 4 de 30%, para que você possa, depois de montada a parte inicial da planilha, você agrega essa parte aqui também, que eu vou te mostrar em seguida, porque aí você vai escolher qual é o teu preço de venda, ok? Fica muito mais simples fazer dessa forma. Vamos ver como fica a nossa planilha desta vez com todas as informações? Então vamos lá. Eu peguei uma planilha de exemplo aqui, aquela do restaurante, tá?
Aqui você tem aquela primeira parte que é de matéria-prima mais material auxiliar. Aqui o tempo das tarefas para divisão da folha de pagamento, da mão de obras e os encargos sociais, ok? Aqui você também já tem o valor de rateio das despesas operacionais e da depreciação, ok? E aqui os 4 markups que eu mencionei para você. Então esse mesmo prato aqui que foi feito para 10 porções, você pode, com o custo de R$ 348,12, se você vender no markup 1, ele vai sair R$ 53,15 cada porção. Com o markup 2, que é de 20% de lucro, R$ 62,72, e com o markup 3, que é 30%, R$ 68,93, e com o markup 4, de R$ 98,06. Tendo como base esses valores, eu posso inventar um valor? Pode, de repente você pode vender aqui por R$ 65,00, tá? Não precisa necessariamente seguir qualquer um desses valores. Eles servem apenas de base para você saber quanto de lucro você está tendo em cada produto que você fabrica, ok? Isso daqui serve para qualquer outra atividade, tá? Não importa se você está fabricando pão, ou doce, ou salgado, ou um parafuso, ou uma pizza, qualquer tipo de coisa que você esteja fabricando, a fórmula correta, ou mais fácil, né, de você calcular o custo aí do seu produto é com uma planilha parecida com essa. Tá? Você pode dar um pause aí e tentar fazer igual, sem problema algum. Se você quiser adquirir ela já pronta, fica mais fácil, né? Você acha lá no site que eu te falei. Tá ok? Então essa é a forma de você calcular o custo da indústria e o preço de venda do seu produto. Tá certo? Bem facinho. Pronto. Agora que nós já vimos a parte de produtos, indústria, que é a mais complexa, vamos ver a parte de comércio? Então vamos lá. Custo comercial. Comércio é quando você compra uma mercadoria ou produto e vende a mesma da mesma forma, tá? Ou seja, você compra uma sandália e vende a mesma, compra uma geladeira e vende a mesma, compra o carro e vende o mesmo, ou qualquer outra coisa. Exemplos: calçados, eletrodomésticos, roupas, computadores, eletrônicos, óculos, bebidas, mercados, quitandas e todos os demais tipos de atividades comerciais. Lembrando que pastelaria, restaurante, lanchonete, padaria, pizzaria e demais correlatos são indústrias, pois transformam as mercadorias em produtos. A maioria destes ramos são indústria e comércio, pois exercem ambas atividades. Ok? Então, quando é indústria e comércio, vai ter que utilizar essas duas fórmulas de cálculo, a de indústria que eu já passei e a de comércio que eu vou ensinar agora. Tá? No caso de comércio já é mais simples, né? Não é tão complexa quanto a parte de indústria, porque aqui nesse caso você tem as mercadorias para revenda, que você vai lançar pelo valor da compra, e depois o rateio das despesas operacionais, que são as administrativas, comerciais e financeiras. Não esqueça do seu prolabore e da depreciação, tá? E aí você vai ter o valor do rateio. A soma desses itens é igual ao custo da mercadoria. Tá certo? Bem simplesinho. Como é que você faz para calcular isso daí? Imagina que se eu tenho uma despesa mensal de R$5.000 e tenho um produto para vender cujo custo foi de 1 e eu quero um lucro de 30%, qual o preço de venda? Bom, se eu pegar tudo isso daqui e fizer o markup, né, nesse produto que eu tenho que vender, pagar os impostos, pagar meu custo e ainda ter meu lucro, eu vou ter que vender esse mesmo produto por R$ 7.144, tá? Para poder cobrir essas minhas despesas aqui e ter o lucro que eu estou querendo, tá certo? Se eu tenho essa mesma despesa e tenho 10 produtos, né, o que eu vou ter que fazer? O preço de venda desse produto cai para R$ 715,71. Essa mesma despesa com 100 produtos, esse valor de venda do produto cai para R$ 72, tá?
Essa mesma despesa com 1.000 produtos, eu tenho que vender por R$ 8,57 cada um. E aqui essa mesma despesa com 10.000 produtos, ele cai para R$ 2,14. Você vê que nem sempre o valor final aqui eu não posso multiplicar, porque tem as despesas variáveis também, né? Lembra que eu comecei com um produto e aqui eu estou vendendo 10.000. Então o meu custo aqui de compra ele muda à medida que eu aumento, ok? Por isso que o valor de venda não é igual. Ou seja, quanto mais produtos eu vender, melhor vai ser o preço de venda dele, tá? Por quê? O rateio das despesas operacionais vai ficar dividido pela quantidade de produtos que eu vendo no mês. Ficou bem claro isso para você? Tá? Aqui eu tenho uma despesa mensal de 5.000 e só tenho um produto. É lógico que eu tenho que vender esse produto por um valor que suplante esses 5.000. Tá? E aqui, olha, você vê que esse mesmo valor, aqui de 5.000, ele cai para 50 centavos. Tá? Para ficar mais claro, dá uma olhada nessa tela aqui. Qualquer que seja o valor dos custos e despesas operacionais fixas mensais, eu preciso ratear esse valor em todos os produtos que eu esteja vendendo, ok? Então, se eu tenho aqui custos e despesas mensais de 5.000, eu preciso dividir pela quantidade de peças que eu vendo no mês, ok? Então, eu vou encontrar para uma peça R$ 5.000, para 10 peças 500, para 100 peças 50. Para 1.000 peças, R$ 5,00. 10.000 peças, 50 centavos. Se eu tivesse 20.000 peças, seria 25 centavos. Ou seja, quanto maior é a quantidade de produtos, de mercadorias que eu vendo no mês, melhor vai ser o meu valor de rateio dessas despesas entre cada mercadoria que eu esteja vendendo. Tá certo? Então eu tenho aqui o custo da mercadoria, que é o valor que eu paguei, mais o valor de rateio do custo e despesas operacionais fixas, mais o percentual dos impostos, mais o percentual do lucro líquido, eu tenho o valor sugerido de venda da mercadoria. Tá certo? Então é dessa forma que você deve calcular aí a tua mercadoria para você vender. Ok? Então vamos lá. Para iniciarmos, nós vamos precisar de alguns dados básicos, tá? Para esse trabalho de calcular o preço da mercadoria que você vai vender. Então eu preciso desses dados aqui. O valor mensal de custos e despesas operacionais fixas, incluindo aqui a depreciação de imobilizado, lógico, no teu Prolabore também, ok? O faturamento média mensal, se você não tem uma média mensal, digamos, dos últimos 3 meses ou 6 meses, você procura colocar uma meta de faturamento que você deseja, tá? A quantidade de peças vendidas mensalmente, isso aqui você pode tirar do seu controle de estoque. Se você não tiver o controle de estoque, eu sugiro que você providencie, porque dessa forma você vai controlar a quantidade de peças vendidas no mês, tá? Isso é fundamental. Percentual de impostos de acordo com a sua forma de tributação. Nós temos aí o Simples Nacional, temos o lucro presumido, o lucro real, né, o Simples, ok? Percentual de lucro desejado, certo? E o valor correto do custo da mercadoria de acordo com a nota fiscal de entrada, o valor unitário. Se essa nota fiscal de entrada da mercadoria que você está comprando, ela tiver frete, você coloca também. Se tiver IPI, ICM, não esqueça desses impostos na hora de calcular o custo correto da mercadoria, tá? Nós não vamos aqui utilizar a forma utilizada na contabilidade, que é diferente, tá? Na contabilidade nós usamos estoque inicial mais compras menos estoque final. Então nós temos o custo da mercadoria vendida no mês, ok? Então, para vocês terem uma ideia como o estoque, o controle de estoque é importante, né? Para você poder ter esse valor aqui no seu balanço, tá? Que é um outro assunto que você pode ver lá na planilha de balanço, tá? Mas aqui nós não vamos fazer dessa forma.
uma vez que o nosso objetivo é chegar no preço de venda, já que esse é um dos maiores problemas dos pequenos e médios empresários, né? A maioria não sabe fazer, não conhece essa maneira fácil de fazer isso, ok? Então nós temos aqui, como é que nós vamos calcular o valor de venda ou revenda de mercadorias? Você pode copiar também essa planilha, tá? Caso você não queira copiar, você tem lá no mesmo site, né? Eu já informei anteriormente, custosecia.com.br. Lá você vai encontrar essa planilha, inclusive para quem é indústria e comércio, ou só comércio, ou comércio e serviços, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui o custo líquido da mercadoria, nesse caso aqui o custo da nota fiscal, mais o IPI. Se tiver outros encargos, né? E aqui você vê que tem um frete também, ok? Se você tiver outros itens para colocar aqui, você coloca. O custo de comercialização, nesse caso aqui é Simples Nacional, 10% só. Se for outra forma de tributação, você tem aqui os demais itens, né, para você colocar, inclusive comissão sobre venda. O lucro desejado, que aqui no caso é 30%. Para quem é lucro presumido e lucro real, tem mais esses dois itens aqui para serem inseridos. Aqui o rateio do custo fixo, uma venda estimada em média, tá, 30 mil. O valor das despesas operacionais, e aqui é automático, tá? Todos esses cálculos aqui são automáticos, tá certo? Então, numa mercadoria que você compre por R$ 3,62, o valor de venda sugerido é R$ 12,12, tá certo? Essa daqui é um exemplo para empresa de um Simples Nacional, tá certo? Se for outra forma de tributação, então você tem que mudar aqui onde estão os impostos e aqui, né, tá? Para você poder chegar no teu valor de venda correto. Você pode ver que aquela história de comprar por 10 e vender por 20, ela não funciona, tá? Isso daí é um artifício utilizado por quem não conhece custos, tá? Não sabe calcular, não tem uma fórmula de cálculo. Essa daqui seria a fórmula correta, tá? Esse negócio de comprar e multiplicar por 2, 2,5 ou 3, isso daí não funciona corretamente, até porque uma empresa é diferente da outra, tá? As despesas operacionais, por exemplo, de uma empresa nunca mesmo vai ser igual a de outra empresa, tá? É impossível. Nenhuma empresa tem as despesas operacionais igual a outra, tá certo? Então vamos lá. Se eu vendi por 12,12, eu tenho aqui uma prova do resultado dessa venda. Tenho aqui os custos operacionais, o custo líquido da mercadoria, o custo de comercialização, o rateio dos impostos físicos e aqui o valor do lucro obtido, tá? Ao mesmo tempo eu tenho aqui o resultado de quantas peças dessas eu preciso vender para que eu tenha o valor das despesas operacionais correspondentes no mês, tá certo? E o meu total de faturamento. O custo da mercadoria no estoque e o valor do lucro líquido mensal que eu devo ter, tá? Tendo esse tipo de venda. Quanto eu preciso ter em estoque para esse faturamento e esse lucro mensal? O ideal é que a empresa tenha em seu estoque 2 ou 3 vezes o valor de base e, paralelamente, 2 ou 3 vezes a quantidade de peças a serem vendidas. Você não pode esquecer que à medida que você vai vendendo, você também tem que comprar para repor aquela mercadoria que você vendeu e manter o estoque sempre nesse mesmo patamar, tá? Ou mais, se você tiver condições, se tiver capital de giro, ok? Demonstrativo de resultado mensal projetado. Então, na hipótese 1, eu tenho aqui 500 peças ao valor de 15, 500 peças ao valor de 18, 500 peças ao valor de 25. Você pode ver aqui, nesses 3 itens, nessas 3 hipóteses, que se eu vender na hipótese 1 e 2, eu vou ter prejuízos aqui, tá? E na hipótese 3, eu passo a ter um pequeno lucro de apenas 3,18%.
tá? Então, o que acontece? Quanto mais você vende, né, independente aqui do valor também, tá certo? Mais o melhor vai ser o teu lucro no mês. Significa que, se você não atingir o ponto de equilíbrio, você também vai acabar fechando o mês com prejuízo, tá certo? E no caso de prestação de serviço, como realizamos esses cálculos? Esses cálculos vão servir para profissionais liberais, prestadores de serviço, autônomos, caminhoneiros e qualquer outro ramo de atividade correlato, mesmo que exerça atividade de comércio paralelamente. Nesse caso, terá que usar a fórmula de cálculos de custo e preço de venda para as duas atividades, ou as três, se exercer também uma atividade industrial. Ok? Vamos ver? É muito mais simples do que a de indústria, a de comércio. Tá certo? É só o rateio. Então vamos lá. Você vai pegar as despesas operacionais, administrativas, comerciais e financeiras, tá? Não se esqueça do seu prolabore e da depreciação, bem como os salários mais encargos sociais dos seus colaboradores. Divida tudo isso pelo valor total de horas úteis no mês, igual o custo da hora. Bom, normalmente se utiliza aí 8 horas, né, para 22 dias de trabalho, o que dá 176 horas. Mas essas 176 horas são realmente as horas úteis no mês? Eu, na maioria das empresas, não considero isso como horas úteis, essas 176 horas. Eu sempre costumo descontar 16 horas, ou seja, eu calculo somente sobre 160. Por quê? Porque tem a hora do cafezinho, a hora do pipi no banheiro, a hora do bate-papo. Então nunca você vai ter as 176 horas dentro da sua empresa. Então eu sempre calculo por 160. Sugiro que você faça da mesma forma. Aqui no caso, eu estou fazendo um exemplo aqui, que também você vai encontrar lá no mesmo site, né, Custos e Companhia, essa planilha já pronta. Então eu tenho essa daqui, que é ideal para eletricista, encanador, azulejista, pedreiro, engenheiro, advogado e outros correlatos, qualquer profissionais liberais, autônomos, pessoas que trabalham por conta própria, utilizando apenas mão de obra, ok? Se você for também comércio, então vai ter que utilizar a outra planilha também. Especificamente nesse caso, estou mensurando que essa atividade tem um escritório devidamente regularizado, uma empresa aberta, que tenha colaboradores na área operacional, administrativa e financeira, além do proprietário, tá? Uma empresa tributada pelo Simples Nacional, cujos encargos sociais é de 63,21%. Se fosse lucro presumido ou lucro real, seria 107,41%. Tá? O mais importante no ramo de prestação de serviço é descobrirmos qual é o custo hora total, incluindo todos esses itens: a mão de obra, os encargos sociais, depreciação de todo imobilizado, despesas operacionais e prolabore dos sócios. Então aqui nesse quadro você já tem os valores, né, que são divididos aqui, ok? E observe que o custo total do dia é 881,76, ou seja, 120,22 por hora, tá? A pergunta é: quanto a empresa deve faturar por dia para ter um lucro líquido de 35% após tirar eventuais descontos, né, e os respectivos impostos? Respondendo à questão, utilizando a markup 4 com 35% de lucro, a empresa precisa faturar no mínimo R$ 2.204,40 por dia para conseguir o lucro líquido correspondente a 35%, que corresponde a 771 por dia ou R$ 16.973,80 por mês, com faturamento mensal de 48.496,58. Ok? Vamos lá. Esse cálculo foi feito utilizando o markup 4, que eu vou mostrar no outro slide, com lucro líquido de 35% para uma empresa cuja tributação é lucro presumido.
ainda mantive 10% de margem de desconto, tá? Então aqui você tem a prova 1, né, com o valor do custo aqui de 881,76, tá certo? O markup 4 vai dar 2,50, conforme está mostrado aqui, menos os impostos, o preço de venda líquido, custo, comissões, no caso não teve, a margem de desconto me deu os 771,54 com lucro líquido de 35%, tá? Esse mesmo aqui já multiplicado pelo custo do mês, que também me dá o mesmo percentual, tá? Observe que no ponto de equilíbrio, que veremos logo mais, que se você não faturar o valor total projetado aqui, o seu lucro também será menor, ok? Ou seja, se você faturar menos, o seu lucro é menor. Se faturar mais, o seu lucro é maior. É muito simples, tá? Então nós temos aqui um orçamento, tendo como base a prestação de serviço, digamos aqui 2 dias de pintura, né, utilizando os nossos 2 profissionais, tá? Então você tem aqui um mapeamento de processos, onde me diz o tempo das tarefas, aqui o valor por minuto de cada colaborador, tá? De acordo com cada tarefa. Aqui a memória de cálculo para a base do custo do orçamento, e aqui os 4 markups que eu também utilizo eles como base na prestação de serviço, tá certo? Então, como nós temos nesse caso 2 pessoas operacionais e nesses 2 dias de exemplo a empresa faturou 2.359,45 ao invés dos 4.408,80 que deveria ter faturado nesse serviço de 2 dias, né, conforme a planilha anterior, será necessária a contratação de mais pessoas operacionais para que possa faturar o mínimo diário, caso queira mesmo atingir a meta dos 48 mil de faturamento mensal para ter os 16.973,80 de lucro líquido, que é os 35%. Isso aconteceu porque o tempo demandado pela mão de obra foi de apenas um dia. O outro dia serviu para o orçamento, supervisão e entrega do serviço, além dos serviços financeiros, não completando um outro dia. Este é o mesmo caso para todas as atividades. Pode tomar esse modelo como exemplo para os seus cálculos e basta utilizar o outro markup, né, os fazer um, que se adequa à sua situação ou ao que deseja, tá? Esse aqui é apenas um modelo, gente, para vocês terem uma ideia de como realizar esses cálculos de forma correta e, lógico, a partir daí passar a vender com o preço correto, tá? Nossa última etapa desta videoaula, ponto de equilíbrio ou breaking point, muito mais importante do que qualquer cálculo de custos ou preço de venda. Mas tem um outro detalhe importante para você. Existem 3 pontos de equilíbrio, sendo o contábil, o financeiro e econômico. Vamos entender as diferenças? O ponto de equilíbrio contábil é o valor do faturamento que a empresa deve ter para tão somente cobrir, ou seja, empatar, pagar todas as suas despesas e custos fixos. O que é isso? Exemplo, digamos que a sua empresa tenha de despesas fixas, né, o valor total de R$5.000. Vamos fazer um exercício fictício, simples. Faturamento 10.000, menos impostos, menos o custo, né, desses produtos vendidos, os variáveis, e menos os custos fixos e despesas fixas de R$5.000. Total, 0. Ou seja, lucro 0, prejuízo 0. Este é o ponto de equilíbrio contábil da empresa. Faturamento igual 10.000. Ok? Nesse demonstrativo, nesse gráfico aqui, creio que fica mais fácil para a gente entender como é que funciona. Essa linha aqui é a linha do faturamento, ok? E essa linha aqui é dos seus custos fixos. A partir daqui para cima, o custo passa a ser variável, porque é de acordo com o teu faturamento, ok? Até aqui, esse faturamento, ele cobriu todos os custos fixos. Significa que ele atingiu aqui
o ponto de equilíbrio. Se o seu faturamento ele fica nessa faixa aqui, significa que se você está tendo um prejuízo, ok? Porque você não cobriu aqui os seus custos fixos. Se ele passa daqui, significa que o seu faturamento já está gerando um lucro. Nesse ponto, quando a sua empresa supera em faturamento o ponto de equilíbrio, você passa a ter o lucro líquido, que é essa faixa verde aqui. Pode ser que você tenha previsto apenas 10% de lucro, ou 20% ou 30%, mas na verdade quem vai determinar o percentual de lucro no mês é o quanto você teve de faturamento, já que este é quem manda no mesmo. Ou seja, não importa o percentual de lucro que você coloca aí no seu produto, tá? O que importa é o valor do faturamento mensal e o quanto ele se sobressai acima do ponto de equilíbrio, porque até aqui você está pagando apenas os custos e despesas fixas que você tem na sua empresa. A partir deste momento é que você pode passar a ter lucro. E não importa que se você colocou 10, 20 ou 30%, você pode ter aqui 50, 60% de lucro. Tudo vai depender do seu faturamento, ok? Então, é o cálculo que todas as empresas devem fazer, independente do ramo de atividade, do tipo de produto que vende, ou do comércio, ou do serviço, tá? O importante é você ter em mente este gráfico aqui e saber que até esse ponto o seu faturamento está cobrindo os custos fixos. E a partir daqui você passa então a ter o seu lucro, ok? É muito importante que você tenha em mente essas três questões aqui. Em que dia do mês sua empresa atinge o ponto de equilíbrio? Ou quantas unidades sua empresa precisa vender para atingir o ponto de equilíbrio? Ou quantos serviços sua empresa precisa prestar durante o mês para atingir o ponto de equilíbrio? Isso acontece porque você já atingiu o ponto de equilíbrio, ou seja, já cobriu ou pagou ou empatou ou equilibrou todos os seus custos e despesas fixas, ok? Uma vez que isso acontece, não existe mais o rateio das despesas operacionais, porque elas vão até o ponto de equilíbrio, tá certo? Apenas os custos variáveis, que é de acordo com o seu faturamento, ou seja, comissões que você paga, os impostos e outras correlatas. Dessa forma, o seu lucro irá ser maior, proporcional ao faturamento que está tendo no mês. Ok? Acho que deu para entender, né? Lembrando, este é o ponto de equilíbrio, breaking point contábil, tá certo? Vamos demonstrar ele aqui. Observe que o exemplo 1 e 2, eu mudei a quantidade e o valor unitário, mantendo a margem de contribuição, ou seja, o lucro bruto, e o valor das despesas operacionais fixas, 6 mil. Ainda assim, o valor encontrado do ponto de equilíbrio, 20 mil, permaneceu o mesmo, alterando a quantidade. Observe também que o valor e o percentual do lucro líquido também se altera. Ou seja, nós temos aqui um faturamento bruto de 37.500, ok? Vendendo aqui 1.500 peças, tá? O valor unitário é de R$25. Eu tenho um lucro líquido aqui de 14% e o meu ponto de equilíbrio de 20 mil, já que as minhas despesas operacionais fixas ficaram em 6 mil. E é com base nesses 6 mil que eu chego ao meu ponto de equilíbrio de 20 mil, tá? Aqui nesse outro caso, eu estou vendendo mais, olha, eu estou vendendo 60 mil. Eu vendi, em vez de 1.500 unidades, eu vendi 2.000 ao preço de 30 e eu obtive um faturamento de 60. O meu lucro líquido aqui, ele passa a ser de 20%, ou seja, R$12.000, mantendo as minhas despesas operacionais fixas de R$6.000. Você vê aqui que o percentual de despesas fixas em relação ao meu faturamento, nesse caso aqui é só de 10%, ao invés de 16% aqui, tá certo? Isso para você ver que quem manda na verdade é o seu faturamento.
tá? Você vê aqui que nós temos variação de impostos e custos, né? CPV é custo dos produtos vendidos, CMV é custo de mercadoria vendida e CSV é custo dos serviços vendidos, ok? Para você ter uma ideia melhor. Então você vê que aqui os dois cálculos, mantendo o mesmo valor de despesa operacional, ele muda em relação ao faturamento, mas o meu ponto de equilíbrio das minhas despesas operacionais e custos fixos, ele permanece em R$20.000, tá certo? E aqui ele me dá a quantidade de unidades que eu tenho que vender com este valor para que eu atinja esse ponto de equilíbrio. Como eu estou vendendo aqui a 25, eu tenho que vender aqui 800 unidades. Como eu estou vendendo aqui a R$30, eu tenho que vender 667 unidades. Tá? Aqui você tem uma prova real dos dois itens, né, do modelo 1 e do modelo 2, e você vê que tanto para esse caso aqui, que o meu ponto de equilíbrio é 20.000, e este caso aqui, que o meu ponto de equilíbrio também é 20.000, então eu tenho o lucro prejuízo zero, tá? Este é o ponto de equilíbrio contábil. Quando é que as suas despesas fixas aumentam? Quando o faturamento da sua empresa for superior à sua capacidade atual, ok? A sua capacidade de vendas, tanto de mercadoria como de produtos e serviços, está vinculada à sua capacidade de estoque de mercadorias, produção, indústria, produtos, mão de obra, serviços, bem como a quantidade de mão de obra necessária em todos os itens. A principal vantagem do ponto de equilíbrio contábil é que o mesmo serve de base para você estipular a meta de vendas mínima da sua empresa, ou seja, é o valor mínimo de faturamento apenas para pagar as despesas fixas. Por que as despesas fixas aqui aumentam? Você pode, por exemplo, ter uma ideia. Digamos que você precise contratar mais pessoas em determinado setor em razão do aumento do faturamento, ou seja, se você precisa atender mais clientes durante o mês, lógico que eventualmente você vai estar também contratando mais pessoas ou fazendo horas extras. Então, nesse caso aqui, as suas despesas fixas também aumentam, ok? Então, outros insights, pensamentos que você pode ter. Digamos que o mês tenha 22 dias úteis. Se a empresa consegue atingir o ponto de equilíbrio contábil no 15º dia, fique feliz, pois você terá mais 7 dias úteis para vender e provavelmente ter um bom lucro. Quanto maior o valor do faturamento, levando em consideração a sua capacidade de vendas, produção e serviços, melhor será. Segundo, digamos que a empresa, ao terminar os 22 dias úteis, não consiga atingir o faturamento do ponto de equilíbrio contábil. Bom, já sabe antecipadamente que terá prejuízo no mês e, portanto, criar alguma solução, liquidação, promoção especial, mais publicidade, mais divulgação, etc., para recuperar o que faltou de vendas no próximo mês. Então você tem uma ideia melhor das providências que você deve tomar para regular bem o ponto de equilíbrio na sua empresa. Tá? Mesmo que num mês você tenha prejuízo, você sabe o quanto que foi disso daí, fazendo um balanço, né? E no próximo mês tomar alguma atitude para que o seu faturamento seja melhor, que você consiga superar aí o ponto de equilíbrio do mês corrente e do mês anterior também, tá? Para que você não tenha prejuízo todos os meses, ok? Vamos ver outro ponto de equilíbrio. Desta vez veremos o financeiro e é o caixa, né? O que é e como funciona. Ponto de equilíbrio financeiro ou de caixa é conhecido também como ponto de equilíbrio de caixa por algumas pessoas e não leva em consideração a depreciação, além dos encargos sociais que não são utilizados no mês, fatores que diminuem o lucro contabilmente, mas que gerencialmente não representam saída de caixa do seu negócio. Ou seja, você pega o lucro igual a zero, menos depreciação, tá? Que são gastos não desembolsáveis, ou seja, dinheiro
que não tem desembolso no próprio mês, ok? E encargos sociais do futuro. Ambos devem ser guardados numa poupança ou numa aplicação, você sabe disso, né? Fórmula. O ponto de equilíbrio financeiro igual a gastos fixos, ou seja, custos e despesas fixas, menos gastos não desembolsáveis, ou seja, a saída da depreciação e dos encargos futuros não são considerados, tá? Dividido pela margem de contribuição, que é o lucro bruto, tá? Vantagem. O cálculo não leva em consideração gastos que não vão sair do seu caixa, mostrando exatamente quanto você precisa vender para ficar com lucro zerado. O único problema dessa abordagem é que ela não te prepara para momentos de troca de máquinas ou equipamentos que precisam ser trocados no futuro, que no caso é a depreciação, e não define a guarda do valor excedente, o que não for utilizado no mês, correspondente também aos encargos sociais. Eu não aconselho que a sua empresa adote esse ponto de equilíbrio como base, ok? Memória de cálculo financeiro. Nós temos aqui o mesmo exemplo que nós já vimos anteriormente, aqui para uma quantidade de 1.000 peças. As despesas operacionais são aqueles 6.000, né? E aqui eu tirei depreciação e encargos, ok? Lá eu tinha que ter um ponto de equilíbrio de 20.000. Eu tirando a depreciação e os encargos sociais, eu preciso ter apenas um ponto de equilíbrio de 14.000. Você vê que nós temos uma diferença de 6.000 em relação ao anterior, somente porque eu diminuí aqui R$ 1.800, tá? Ele é mais cômodo, ok? Mas ele não contempla a necessidade da empresa no total, ok? Eu não sou muito a favor, porque digamos que você tem um equipamento que você precisa trocar a cada 5 anos, né? E você mensura isso em suas despesas fixas. E, lógico, deve guardar esse valor numa poupança ou numa aplicação melhor, tá? Ao final desses 5 anos, com esse ponto de equilíbrio, você não vai ter o dinheiro para repor esse equipamento. Ao contrário do outro ponto de equilíbrio contábil, né, que eu te mostrei agora, lá você teria as condições para adquirir esse novo equipamento, uma vez que você guardou esse dinheiro da depreciação e dos encargos sociais em uma conta especial, ok? Então essa é a diferença entre um e outro. Vamos ver mais um ponto de equilíbrio conhecido? Esse daqui é o econômico, pois além de integrar todas as despesas fixas, inclusive as não desembolsáveis, agrega mais o valor da remuneração do capital próprio, ok? Ou seja, quando você abriu a empresa, é lógico que investiu um determinado valor na mesma, certo? Este valor deveria ser remunerado mensalmente, correto? É o mesmo princípio de que se tivesse realizado uma aplicação, ou poupança, ou renda fixa, ou tesouro nacional, ou ouro, qualquer uma, e estaria recebendo a correção desse valor mensalmente, não é verdade? Pois bem, o ponto de equilíbrio econômico, esse valor, né, o percentual dele, é mensurado e inserido no cálculo do mesmo. Vamos ver? Aqui você tem as despesas operacionais fixas, eu mantive aqueles 6.000, ok? Inseri aqui o rendimento sobre o capital próprio, que é referente a um percentual sobre o valor que você investiu na sua empresa. Eu estou colocando aqui R$650. Então eu tenho um total de despesas operacionais fixas, né, ou custos fixos, né, mais o RCP, que é o rendimento de capital próprio, um total de 6.650, tá? Você veja aqui que, mantendo o mesmo exemplo, o meu ponto de equilíbrio, que era de 20.000 lá no ponto de equilíbrio contábil, de 14.000 no ponto de equilíbrio financeiro, aqui ele passa a ser de 22.166,67, considerando também o rendimento sobre o capital próprio, ok? Aqui o valor de venda, ele permaneceu aqui 25.000, tá? E gerando um lucro líquido aqui de 850. E aqui embaixo você tem a prova real. Ok?
Conseguiu entender? É facinho, não tem nada de difícil isso, ok? Então vamos lá. Bom, nós vimos os 3 modelos existentes de pontos de equilíbrio, certo? Agora a pergunta é, você concorda com os modelos? Eu, sinceramente, particularmente, não concordo, ok? Ora, uma vez que a empresa deve ter o ponto de equilíbrio como meta de vendas para pagar e cobrir todas as suas despesas fixas e a remuneração do seu capital próprio, na minha opinião, o mais correto, não o melhor, mas o mais correto. Qual o problema de inserir no mesmo cálculo um percentual ou valor fixo mensal para investimentos e outros ativos, tais como consórcio, reserva de capital para aquisição de imóvel, expansão da empresa e etc. Afinal de contas, creio eu, um dos principais objetivos da empresa é crescer. Ou estou errado? Bom, se você concorda comigo, eu criei um ponto de equilíbrio, um outro ponto de equilíbrio, e eu chamo de ponto de equilíbrio estratégico. E o cálculo é desta forma. Lá eu tenho as minhas despesas operacionais fixas, ok? Aqui eu divido, já separo o valor de depreciação e encargos sociais sobre a folha de pagamento, que é de R$ 1.600. Por que eu faço isso? Porque este daqui já é o valor que você tem que depositar numa poupança mensalmente, ok? Para que você, no momento certo, possa suprir as necessidades que ocorrem nas folhas de pagamento, como o 13º salário, férias, rescisões, né? E quando da troca ou compra de novos equipamentos, tá? Que é o valor da depreciação. Então, esse valor de R$ 1.600 é o que você deve guardar mensalmente para suprir essas necessidades, tá? Os 4.400 são das despesas operacionais e custos fixos do mês. O rendimento sobre o capital próprio, eu mantenho ele, tá? Eu acho justo que o sócio receba pelo investimento que fez na empresa, proporcionalmente às suas cotas sociais, é lógico. Aqui eu estou mensurando um investimento ou reserva de capital ou reserva financeira de R$ 3.000, tá? E eu tenho um total de 9.650. Aqui eu faço a mesma base para o cálculo do ponto de equilíbrio, que aumentou aqui para 32.166,67, em razão do aumento dessa reserva financeira, desse investimento que eu coloquei aqui para você poder ter uma reserva de caixa mensal, ok? Então, a sua meta de vendas, lá no ponto de equilíbrio contábil nós tínhamos 20 mil, ok? Lá no ponto de equilíbrio financeiro nós tínhamos 14, no ponto de equilíbrio econômico nós tínhamos 22,166,67, e aqui no ponto de equilíbrio estratégico que eu criei, eu tenho aqui 32 mil. Eu me sinto muito mais à vontade em passar essa informação para a empresa e ter esse ponto de equilíbrio aqui como meta de vendas do que os 3 que eu informei anteriormente. Tá certo? É muito simples de você fazer isso. Ok? Essa planilha também está lá no site custosecompanhia.com.br. Tá certo? Pronto, acabei. Na minha opinião, este é o ponto de equilíbrio mais completo e melhor para qualquer empresa, de qualquer tamanho ou ramo de atividade. Tenho certeza que desta forma a sua projeção em meta de vendas, faturamento, estará completa. Você percebeu que deixei destacado à parte o valor da depreciação, encargos sociais, remuneração do capital próprio e a reserva de capital ou investimento ou expansão da empresa. Todos esses valores você deve guardar em uma poupança ou qualquer outra aplicação especial, controlando cada valor depositado. Você não pode mexer nessa reserva a não ser que seja absolutamente necessário. Depois devolva, é lógico, pois a mesma tem fins específicos. 13º, férias, quitações, compras de novos equipamentos, pagamento a você mesmo por conta da sua aplicação na empresa, que é o capital próprio, e outros investimentos que desejar para a expansão da empresa, como em estoque e capital de giro, quando necessário.
Eu tenho aqui alguns sites que eu gostaria de passar para vocês, são meus, né? Para que você possa se beneficiar de mais coisas que eu ofereço aí para vocês, tá? Nós temos aqui o Portal dos Empreendedores e nele você tem mais de 1.200 modelos gratuitos, tá? Que você pode acessar e fazer o download dos mesmos. Você tem o curso aqui Aprendendo a Empreender, que tem 55 vídeos gratuitos, tá? E o curso de formação de empresário. O curso para empresas de comunicação visual, que é o portal da cvb.com.br. O curso de formação para consultores em todas as áreas, tá? consultordesucesso.pro.br. Mini franquia consultor em gestão empresarial. Eu vendo aí uma mini franquia minha, né, para quem deseja ingressar nessa área e aí vai aprender tudo comigo, ok? Consultoria em gestão empresarial, caso você deseje fazer aí na sua empresa, tá? Deixar ela organizada 100% garantido em contrato isso, ok? Planilha de custos, relatórios gerenciais, você pode ver aqui nesse site custosicia.com.br. E para palestras especiais e técnicas em feiras, congressos, associações ou em company, você entra em contato aqui pelo meu e-mail ou no Skype, wilson.g. Ok? Grato pelo seu tempo, que Deus abençoe você, sua empresa, sua equipe e sua família. Tá? Eu vou te apresentar os sites agora, se você tiver mais um minutinho, para você poder acessá-los quando desejar. Tá? Nós temos aqui o Portal dos Empreendedores, tá certo? Esse é um portal criado em 2000 e bolinha, né? Há muito tempo que ele existe, e você pode acessar aqui porque é exclusivo para empreendedores. Aqui na parte de downloads, você tem aqui mais de 1.200 documentos em todos esses itens, tá? Para você poder fazer download de todas as áreas aí que você desejar, fica à vontade. Aqui no site Aprendendo a Empreender, você tem aqui vários cursos. Aqui, ó, Aprendendo a Empreender. Você tem aqui, são 12 videoaulas, tá? Para você aprender o que você quiser, os principais erros dos empresários, como se tornar um empreendedor, tem 25 vídeos e palestras, algumas que eu tenho à disposição de vocês, como lá no meu canal no YouTube também, tá? Aqui essa parte de baixo já vai fazer parte do curso de formação de empresário ou empreendedor. Se você tiver interesse, depois você clica aqui em loja, né? Aprendendo a Empreender, para você ter mais informações, tá? Aqui eu tenho o portal da comunicação visual, onde eu tenho um curso especial para empresas de comunicação visual e para indústrias em geral, tá? Tenho aqui o consultor de sucesso, que são os cursos de formação de consultores, ok? Organização de empresas, que é a minha mini franquia, tá? Aqui, organização de empresas, para você que quer fazer aí uma consultoria na sua empresa, tá? Com garantia e contrato, ok? E aqui o meu site, Custos e CIA, onde você vai encontrar aqui várias planilhas de custo e formação de preço de venda, já com muitas atividades, né? Além disso, você vai ter aqui, você vai encontrar para comércio, serviço, indústria também, ok? Essas planilhas que eu mostrei para você. Aqui um novo de indústria, ponto de equilíbrio, e-commerce e comunicação visual. E aqui embaixo vários relatórios gerenciais para você implantar na sua empresa. E aqui meus cursos EAD que eu te mostrei agora, de comunicação visual e de empresário empreendedor, consultor de gestão empresarial, é minha mini franquia, tá certo? E aqui aqui tem uma linha aqui de brindes. Você pode clicar em qualquer um deles e fazer
o download desses brindes que eu deixo disponível aqui. São todos gratuitos, é lógico, tá? Essa planilha de controle financeiro pessoal é muito boa. Um e-book de custos e preço de venda de indústria, o Canvas, tá? E análise de perfil empreendedor. Se você quiser o PDF dessa palestra aqui, né, desse vídeo aula, você manda um e-mail aqui para o Wilson, parceiro dos empresários.com.br, ou deixa um comentário aí embaixo do vídeo, tá? Dizendo que você quer o PDF dessa aula, e eu envio aí no seu e-mail, ok? Ficamos assim? Se você curtiu, dá um joinha aí, por favor, ou inscreva-se no meu canal também, vai ser um prazer ter você aí comigo, aproveitando todas as videoaulas que eu disponibilizo sempre que for possível, né? Eu agradeço muito pelo seu tempo. Deus abençoe, um fraternal abraço a você, ok? Até mais.